Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, uma boa noite. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, nos conceda esse voto de confiança. Caso futuramente você não goste do canal, você cancela a sua inscrição. Principalmente você, torcedor do Vasco, que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, neste vídeo aí falaremos sobre a preparação do Vasco da Gama para o jogo de amanhã com a equipe do Botafogo. É vencer ou vencer. Falaremos aí de reforços, pois houve aí uma reunião entre Cabo e também Pássaro. Foi pedido reforços. A gente deve ter reforços aí para 4 posições distintas. Vamos falar aqui sobre a polêmica aí da camisa da capa pro eSports. Vamos falar também sobre o Levenciano. Levenciano que ficou pistola, soltou o verbo aí por conta dessa camisa e por conta aí da mudança da sede administrativa do Vasco da Gama para o centro do Rio de Janeiro. Vamos lá, primeiramente, Vasco da Gama e Botafogo. Hoje o Vasco da Gama terminou o processo aí de preparação para a partida contra o Botafogo. É vencer. Um empate já coloca o Vasco da Gama fora aí do Campeonato Carioca. O Vasco, que ocupa hoje a 11ª colocação, corre o risco aí, caso venha perder ou até mesmo empatar para o Botafogo, de ficar na última posição e na zona do rebaixamento, caso o Macaé vença o Volta Redonda. Marcelo Cabo já começa a ser cobrado por algumas pessoas dentro do Vasco da Gama. Marcelo Cabo jogou 4 partidas aí, o treinador do Vasco da Gama, e foram duas derrotas e 2 empates. Marcelo Cabo ainda não conseguiu vencer esse ano. Esse ano o Vasco passou em branco e essa gestão aí do Jorge Salgado, em 11 partidas, venceu apenas uma. O Vasco não vence desde o dia 25 de fevereiro, partida contra o Goiás, a qual o Vasco venceu por 3-2 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de amanhã, algumas mudanças aí na equipe. Ficou apenas uma dúvida se é a permanência do Thales Magno ou se ele vai colocar o MT no lugar do Thales Magno. MT que estava sendo aí objeto de muita dedicação, o jogador estava sendo improvisado lá na lateral esquerda. O time do Vasco: Lucão, Léo Matos, Hernando e Ricardo Graça, Zeca, Bruno Gomes, Andrei e Marquinho Gabriel. Peck, Cano, Thales Magno ou MT. Esse é o time do Vasco da Gama para a partida de amanhã, que acontece às 18 horas no estádio de São Januário. Perfeito? Nosso canal fará a transmissão e com imagens apenas pelo pay-per-view. Meus amigos, nesta reunião envolvendo Cabo e também o treinador
melhor dizendo, o diretor Pássaro, ficou aí estabelecido que o Vasco vai contratar para 4 posições. Há grande pressão interna dentro de São Januário, os resultados não saem, então do goleiro ao atacante, o Vasco vai se reforçar aí. Vocês podem ter certeza disso, perfeito? Bom, hoje muita polêmica por conta dessa situação do novo uniforme da capa, né, do eSports, né? E o que acontece é o seguinte: a capa fez uma camisa, mais uma, onde avacalhou a Cruz de Malta e tirou a nossa faixa, colocando tipo um trovão, uma vergonha danada. E o Levenciano se manifestou com relação a isso. O Levenciano ficou pistola com essa camisa aí. Não é a primeira vez que o Levenciano critica aí a capa, né? A capa, caso o Levenciano venha a ser o presidente do Vasco da Gama, dificilmente continuará a ser aí o material esportivo do Vasco da Gama. O Vasco deve mudar esse material esportivo. Levenciano falou abertamente que o Vasco precisa aí, em algumas lives, melhorar o fornecimento aí dos seus produtos, então deve mudar. Fato é que essa camisa aí da capa nada tem a ver com as tradições do Vasco da Gama. Uma vergonha, né? O eSports hoje que é visto mundialmente por todo mundo e eles avacalhando a camisa do Vasco. Deixa a sua opinião. O Levenciano também indagou a mudança da sede administrativa do Vasco da Gama para o centro do Rio de Janeiro. E foi uma denúncia que a gente tinha feito aqui, porque a sede ficaria no estabelecimento onde o vice-presidente do Vasco, o Osório, é o dono. Propriamente dito, o escritório de advocacia aí do Osório seria a sede do Vasco da Gama. Um conflito de interesses enormes. Foi divulgado que seria por comodato o regime da contratação desse estabelecimento e o Vasco não teria ônus. Mas a gente sabe que o Vasco da Gama terá que pagar luz, terá que pagar água, internet, telefone, e o Osório aí se aproveitando do fato de ser vice-presidente para poder ganhar dinheiro aí em cima do Vasco da Gama. Uma grande vergonha. Levenciano denunciou isso aí. Não existe isso, gente. Uma instituição, pessoa jurídica, colocar a sede onde um dos seus agentes, um dos seus presidentes é dono. Vergonha, desmoralização total com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, deixe a opinião de vocês, se vocês acham esse descaso aí normal. Às 21h30, live aqui no canal. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!